programa Momento Jurídico está recebendo a doutora Herta Grossi, que é advogada e também mediadora, e está recebendo também Marilene Marodin, que ela é diretora da CLIP e mediadora de conflitos. Nós vamos começar falando com a doutora Herta Grossi, que vai nos falar sobre a mediação de conflitos. E eu queria saber a respeito do processo judicial, se ele tem sido eficiente para solucionar todos os tipos de conflitos. E se, no teu entendimento, ele seria a mediação a solução mais eficaz. Bom, o processo judicial não tem dado conta de todos os conflitos, tendo em vista que nós temos hoje no Brasil 100 milhões de processos. Isso significa 5,6 mil, aproximadamente, de processos por juiz para serem julgados, o que se torna completamente inviável que se possa dar conta deste volume de processos. Tá? Então, essa forma triádica e heterocompositiva, né, onde o juiz determina qual é a melhor solução para as partes, ela não está dando conta dessa solução. Então, com a autocomposição, com a mediação, conciliação e negociação, que passa por uma relação dicotômica, onde as partes se empoderam do seu conflito e tentam negociar e resolver por si só esses conflitos nos quais estão envolvidas, de forma que cheguem a uma solução que seja mutuamente aceitável para ambas. E quais são os critérios utilizados para a escolha dos diferentes mecanismos de resolução para cada tipo de conflito específico? Bom, existem alguns critérios, tendo em vista, por exemplo, a característica de cada conflito, a complexidade do conflito, porque alguns conflitos são extremamente complexos e realmente fica muito difícil de se solucionar através dos meios autocompositivos. Então, são processos são situações, conflitos que realmente têm que ser encaminhados para o judiciário, né? Mas tem um volume grande de processos que podem, sim, ser resolvidos pela autocomposição. Sim. E quais esses desafios dos operadores do direito diante dessas mudanças? O maior desafio dos operadores do direito com essas mudanças, na verdade, é conhecer os meios autocompositivos. Né? Nós, advogados, temos que conhecer todos esses meios autocompositivos, seja negociação, seja mediação, seja conciliação, para que possamos oferecer a melhor forma para o nosso cliente para que ele resolva o seu conflito, porque nem sempre a melhor forma é a via judicial. Inclusive, o Código de Ética da OAB estabelece que nós, advogados, devemos tentar dar a melhor solução para o litígio, o que não significa necessariamente a via judicial. Então, por isso, nós precisamos conhecer, nos apoderarmos de como funcionam esses procedimentos, para que possamos, então, junto com nossos clientes, orientá-los qual seria a melhor forma, qual seria a melhor maneira de resolver aquele conflito específico do nosso cliente. E temos que levar em consideração também, por exemplo, as relações continuadas, que são os casos no direito de família, levando em consideração também questões empresariais, tendo em vista que nas empresas, no Brasil, a grande maioria das empresas são familiares, então envolve não só uma solução de um ponto X, mas também essas relações entre os familiares, né? E, doutora Herta, o que pode ser destacado sobre a 20ª edição do curso de mediação de conflitos, Novo Paradigma e Construção da Paz? Bom, o curso de mediação de conflitos da CLIP, Instituto de Mediação, ele já existe, na verdade, existem há 30 anos, e especificamente esse de Novo Paradigma e Construção da Paz, nós estamos na 20ª turma do curso. É um curso que conta com profissionais com expertise, tanto teórica como prática, são reconhecidos por sua atuação prática da mediação privada. E temos, eu gostaria de passar então a palavra para a doutora Marilene Marodin, que é diretora da CLIP, que poderia falar um pouco mais sobre o curso. Então, doutora Marilene, pode falar a respeito então um pouco mais sobre esse 20º curso que vai ter agora? Primeiro, eu gostaria de cumprimentar o programa, porque poder levar essa notícia para os advogados é transformador de uma cultura, passando de uma cultura beligerante para uma cultura de consenso, né, e construindo uma paz social.
Então, meus cumprimentos ao programa. E, em segundo lugar, então, vou falar um pouco do curso que nós propomos, para poder o profissional do direito, principalmente, ter acesso, né, à possibilidade de reverter a sua abordagem. E isso é uma formação fundamental, porque ao invés de ele encaminhar, dele levar o seu cliente, né, para uma área litigante que até do ponto de vista da saúde mental, é desgastante, as pessoas sofrem e há uma morosidade muito grande, ele pode, através, né, da abordagem da mediação de conflitos, desempenhar dois papéis bem diferentes. Ele pode se capacitar a ser mediador, se ele quiser exercer, né, esse papel, ou ele pode também ter a informação de como é que ele procederia, ou como ele procederá, sendo um advogado de mediandos, né, que isso instrumentaliza. E eu sempre digo que o advogado ele é responsável por essa mudança de cultura. Ele é o fiel da balança que vai mudar essa violência que nós estamos vivenciando no dia a dia, né? Então, a possibilidade de se encontrar com os valores da mediação, que é um valor de validar a dignidade da pessoa humana, né, validar a voluntariedade dela, validar o direito de ela resolver por ela mesma as suas situações e não receber de um terceiro uma decisão. Isso é riquíssimo para o profissional. E então esse curso visa esse objetivo. E nós estamos até oferecendo, né, uma possibilidade de ter um valor de desconto para os advogados, os 10 primeiros telespectadores que escutarem o programa, poderem se inscrever no nosso curso e ter um desconto de 50% na primeira mensalidade. Marilene, como eles podem fazer para entrar em contato? Olha, eu vou deixar 2 telefones, que é da clínica, é 997 01 6780 3222 6134 e o info@clipmed.com.br. Então, entrem em contato. E, doutora Herta Grossi, tem mais algum detalhe que a senhora gostaria de destacar a respeito do evento? Na verdade, quando nós falamos de critérios de escolha, eu acho que acelerei muito a resposta e teria algumas questões ainda a considerar, que é a natureza, além da natureza e complexidade do conflito e o relacionamento entre as partes, acho que é importante destacar a celeridade dos procedimentos autocompositivos, não é? E a questão dos custos envolvidos na resolução da disputa. E nesses custos se inclui os custos potenciais, como, por exemplo, imagem. As empresas, hoje em dia, procuram resguardar muito a sua imagem, porque isso tem um valor, né, a imagem. Então, como os procedimentos autocompositivos eles são sigilosos, isso é um grande ganho para as empresas poderem resolver suas questões através dos mesmos. Sim, eles acabam ganhando essa situação de não desgastar a imagem, né, e resolvendo o problema de uma maneira bem mais tranquila, né? Exatamente, exatamente. Então tá, então eu agradeço aqui a doutora Herta Grossi, advogada e mediadora, e também Marilene Marodin, diretora da CLIP e mediadora de conflitos. Agradecemos aqui a presença de vocês no programa Momento Jurídico e até uma próxima oportunidade. O programa Momento Jurídico tem o oferecimento de Zafari Bourbon. Economizar é comprar bem. E Catu Seguros, especialista no que tem valor para você. Fundação Escola Superior do Ministério Público, direito para quem faz. E a APMPA, Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já.
eu tô procurando um futuro pra mim, você pode me ajudar? Claro! Olha esse, é sensacional. E vende muito, hein? Não, mas não é isso. Não. Agora, esse, eu adoro. É, legal, mas eu queria um futuro diferente disso. Diferente mesmo não tem. Agora esse tá com um precinho ótimo. Para ter o futuro do seu jeito, só procurando um especialista. Icatu Seguros, especialista no que tem valor para você. Vamos conversar agora com a doutora Cristiane da Costa Neri, procuradora do município de Porto Alegre e coordenadora científica do seminário Formas de Financiamento e Desenvolvimento das Cidades, que será realizado nos dias 11 e 12 de abril na ESDM. Doutora Cristiane, qual é o objetivo e a importância desse evento para o desenvolvimento das cidades e as soluções alternativas de conflitos? Bem, é um prazer estar falando com vocês. Este seminário ele foi pensado justamente em um momento de crise que nós vivemos, as cidades, os estados, a própria União, não é? Em momentos em que nós temos que ser eficientes e criativos nas alternativas de financiamento das cidades. As cidades cada vez mais crescem, cada vez mais têm demandas por serviços, não é? E os municípios têm que dar conta de atender essas demandas. E, obviamente, cabe ao corpo técnico dos municípios, cabe aos agentes públicos que estão envolvidos e agentes políticos que estão envolvidos com as políticas públicas de cada local, garantir com que as cidades tenham eficiência na prestação de serviços e tenham capacidade na prestação de serviços. Então, a ideia foi montar um seminário que congrega tanto as áreas urbanísticas quanto de tributário e inovação. Nesse sentido de cada área, a gente debater um pouco de que forma iniciativas podem contribuir para que as cidades tenham uma prestação de serviço efetiva, ideias inovadoras para dar conta das políticas públicas, então, que são responsáveis. Então, a ideia foi justamente trazer para dentro da nossa Escola de Direito Municipal pessoas que trabalham diariamente com essas questões e que possam trazer ideias inovadoras, que possam intercambiar informações para que os nossos alunos tenham esse conhecimento e possam aplicar nas suas respectivas cidades, nas suas respectivas funções. Então, serão 2 dias, não é? Nós estamos prevendo aqui 2 dias de intensos debates com professores que são professores nossos, aqui procuradores do município, professores que vêm de outras cidades do país, justamente para que a gente debata e possa aprimorar essas ideias. O público-alvo, então, ele é bem abrangente, porque a expectativa de vocês é fazer essa conciliação entre todas as profissões. Sim, não só formado por procuradores, que é o nosso público sempre presente nos cursos da escola, mas também por técnicos municipais, por servidores que tenham a capacidade ou a capacitação técnica de implementar as questões que vão ser aqui debatidas. Então, nós teremos, por exemplo, a professora Betina Gruppenmacher, que é da Universidade Federal do Paraná, que vai abrir o nosso seminário e que vai fazer uma abrangência maior de todos os temas que vão ser debatidos, tratando da importância da competência na cobrança de tributos, por exemplo, para que as cidades tenham recursos de financiamento, além da autocomposição, né? Na sequência, nós vamos falar sobre PPPs. Então, nós teremos aqui o nosso secretário de Parcerias Público-Estratégicas do município de Porto Alegre, Bruno Vanuzzi, e o Dr. Marcino Fernandes, que é o presidente hoje do Fórum Nacional de Parcerias Público-Privadas, que vai falar sobre Smart Cities, e ambos vão fazer, então, uma mesa sobre as questões relativas à inovação, parcerias público-privadas, que são hoje o grande mote aí para que a gente consiga trazer financiamento e capacidade de financiamento próprio para as cidades. Sim, doutora Cristiane, esses projetos inovadores e essas ferramentas também estratégicas vão ser utilizadas e debatidas nesse evento de uma maneira bem interessante, né?
A ideia é que a gente traga aqui, por exemplo, o portfólio de Porto Alegre, que a gente traga aqui iniciativas que vêm sendo aplicadas país afora, para que a gente possa verificar essas informações e a prática dessas informações, não é? Para que a gente tenha essa possibilidade de debate e aprimoramento, inclusive, desses instrumentos que já são utilizados, não é? Então, a proposta de trazer essas pessoas na parte da manhã, né, do dia desse primeiro dia do nosso seminário, é essa ampliação de conhecimento, não é, com essas práticas inovadoras, junto, obviamente, com toda a parte de doutrina e científica que os nossos professores trarão. A parte da tarde desse primeiro dia, inclusive, ela vai ser destinada à parte urbanística, né, aos instrumentos urbanísticos de financiamento das cidades, que não são instrumentos tributários, não é? Então, são formas não tributárias de financiamento das cidades que também devem ser utilizadas e aprimoradas pelos operadores de direito, e a nossa parte da Procuradoria na questão urbanística é uma parte bastante forte que nós temos, que serve de exemplo com boas práticas país afora. Nós teremos, então, 2 colegas procuradoras, a doutora Andréia Visotto e a doutora Vanesca Prestes, que vão tratar desse tema durante a tarde do primeiro dia. Partindo para o segundo dia, pela manhã, nós falaremos sobre um tema importantíssimo que hoje não tem mais como os advogados públicos ou qualquer advogado não se debruçar, que é a questão da conciliação. E a conciliação, mediação na gestão pública, ela é ainda mais complexa e provoca mais debates. Então, nós teremos aqui a professora Cleide, que é uma procuradora de Blumenau, que vai nos falar sobre transação tributária, que é um tema bastante em voga hoje, mas que também é um tema bastante difícil de aplicar pelos próprios limites que a legislação tributária nos traz, não é? E nós trataremos também da Central de Conciliação de Porto Alegre e da Câmara de Precatórios em Porto Alegre, que tem atuado de uma forma bastante exitosa aqui. Então, traremos essa experiência da conciliação também para dentro deste seminário. E, à tarde, teremos a questão relativa à dívida ativa tributária. Então, a gestão da dívida ativa pelo município de Porto Alegre, tanto na execução fiscal e judicialização das demandas, quanto na parte da gestão da dívida ativa administrativa. Nós temos excelentes exemplos em Porto Alegre, a melhor arrecadação do país dentre as capitais. Então, é algo que também nós vamos colocar à disposição dos alunos para que essa abordagem também seja feita. E a respeito da tua palestra, que vai destacar essa conciliação na gestão pública, o que você pode nos adiantar a respeito? Porto Alegre foi precursora na criação da Central de Conciliação dentro de uma procuradoria. Então, nós criamos 3 câmaras de conciliação, mediação e conciliação, indenização administrativa, que já existia como uma prestação de serviços da Procuradoria, nós só trouxemos para dentro da Central de Conciliação, e a Câmara de Precatórios. Então, nós somos muito procurados por vários colegas do país afora sobre essa legislação e a forma com que nós implementamos essa Central de Conciliação. Então, a ideia é que, nesta manhã, eu vou só ser a pessoa que vai apresentar a forma como nós implementamos, como funciona a nossa Central de Conciliação, e a procuradora Betânia e a procuradora Cleide vão fazer, de forma detalhada, a demonstração de atuação, então, da transação tributária e da Câmara de Precatórios. Então, é realmente um modelo que está todo mundo procurando, né? Sem dúvida, é algo que nós, operadores do direito público, temos que ter capacitação para aplicação, temos que ter mecanismos de conciliação e mediação, até porque nada mais hoje pode se resolver unicamente através do processo judicial. Nós temos que ter meios alternativos e meios alternativos que também reflitam em ingresso de receitas para os municípios, porque é a partir daí que nós vamos ter solvabilidade, êxito nas demandas, e necessariamente não precisa estar sempre submetido ao judiciário, né, que não suporta mais um número tão excessivo de demandas. Então, nós temos todo um trabalho voltado para a parte de conciliação, de desjudicialização,
que eu acho que a gente pode explorar e dividir com os nossos alunos e com colegas que tenham interesse nessas demandas, né? Assim como a gente é exemplo na questão da judicialização, da recuperação de créditos e na execução fiscal, que vai ser abordada à tarde pela doutora Cândida Seibert e pelo colega Rodrigo Fantinel, nós temos bons exemplos também na parte de conciliação. E a gestão da dívida ativa tributária e a importância dos impostos da competência municipal também vão ser debatidos, né? Sim, esse é o tema da tarde. Porto Alegre tem uma eficientíssima cobrança administrativa da sua dívida ativa. Temos um nível de adimplência na cidade de Porto Alegre bastante alto e uma cobrança administrativa e judicial bastante efetivas. Nós temos hoje o melhor índice de recuperação do estoque da dívida ativa. Então, são vários instrumentos que a nossa Secretaria da Fazenda, em conjunto com a Procuradoria, utilizam para ter êxito na cobrança da dívida ativa, e são instrumentos que podem aí ser divulgados, socializados com outros colegas, outros operadores do direito e técnicos que tenham interesse. Mais algum detalhe que você gostaria de destacar? Eu gostaria de destacar que a nossa Escola de Direito Municipal é uma escola que sempre se propõe a trazer esses debates do dia a dia, da prática do direito público, da prática do direito municipal. Ela tem um privilégio de estar localizada no Centro Histórico de Porto Alegre, então ela tem um acesso muito bom, muito fácil, fica na Siqueira Campos, bem perto da prefeitura, dos prédios principais aqui no Centro Histórico, com auditório, salas de aula. Então, nosso dever, enquanto procuradores de Porto Alegre, nesta nossa fundação escola, que é mantida pela nossa Associação de Procuradores Municipais de Porto Alegre, é justamente propiciar esse tipo de evento, formação, capacitação e melhoria na prestação de serviços públicos, onde a gente diariamente se dedica. Sucesso no evento. Nós conversamos com a doutora Cristiane da Costa Neri, procuradora do município de Porto Alegre, e nós vamos dar mais informações através do www.esdm.com.br. Voltamos em seguida conversando com o doutor Danilo Kunzler, presidente da ANOREG RS. O programa Momento Jurídico está recebendo o Dr. Danilo Kunzler, tesoureiro do Colégio Notarial do Brasil RS e presidente da ANOREG RS, que vai nos falar sobre o provimento 10/2019 da CGJ RS. Seja bem-vindo, Dr. Danilo. Muito obrigado. E nós, os notários que fazem parte da direção da ANOREG e também do Colégio Notarial do Brasil Seccional do Rio Grande do Sul, estamos muito satisfeitos com esse provimento que saiu e essa ferramenta que está sendo apresentada pela Copinori também. É extremamente importante para que os colegas tenham condições de executar um bom trabalho e, com isto, favorecendo em muito a sociedade e quem necessita dos nossos serviços. E, doutor, com a central eletrônica, os serviços cartoriais, como as certidões, escrituras e também as procurações, estarão disponíveis sem a necessidade, né, do deslocamento da população até o cartório. Exatamente. É por isso que eu digo que é importante, porque atualmente, com a dificuldade que se tem de locomoção em grandes cidades, isso veio em muito beneficiar quem necessita dos trabalhos dos notários e registradores. E também foram implantadas tecnologias avançadas com processos criptográficos, né, para as assinaturas digitais. Exatamente. Não vão mais, com o tempo não vai haver mais necessidade das pessoas se deslocarem até as serventias, terão a oportunidade de que com o seu certificado digital assinarem e, com isso, ter o serviço que nós prestamos sem se locomover. Mais alguma observação o senhor daria a respeito desse provimento 10/2019? Não, só esperar de que realmente seja implantado com a maior brevidade possível para que nós tenhamos esses benefícios. Tá certo. Mais informações você também tem no www.conotrs.org.br. Eu estou procurando um futuro para mim, você pode me ajudar? Claro! Olha esse!
é sensacional. E vende muito, hein? Não, mas não é isso. Não. Agora, esse eu adoro. Ah, legal. Mas eu queria um futuro diferente disso. Diferente mesmo não tem. Agora esse tá com um precinho ótimo. Para ter o futuro do seu jeito, só procurando um especialista. Icatu Seguros, especialista no que tem valor para você.